just feel heavy tonight. O próximo procedimento a ser tratado é o da alienação judicial novamente. Há várias formas de alienar um bem, mas na via judicial ela acontecerá nas situações previstas, entre outras, no artigo 730, que diz que nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e no que couber o disposto nos artigos 879 a 903, que é o procedimento da alienação lá na fase de execução. Então, eu me utilizo das regras da fase executiva para promover o leilão. Então, o artigo 730, ele prevê a alienação judicial, mas ele não destaca em que hipóteses essa alienação pode ser aplicada. Vai dizer que é quando as pessoas não têm consenso em relação à forma da venda, mas não diz em que hipóteses acontecerá, mas diz que é nos casos previstos em lei. Então, me parece que ele apenas indica ali o seu cabimento, né? Diz que vale o que é possível quando não há acordo no sentido de como vai ser realizada a venda. E fala também que vai seguir as disposições gerais previstas lá no início, do artigo 720 ao 724, e mais aqueles do processo de execução. Então, me parece que não tem segredo em relação a isso. Então, na ausência de uma especificação, a gente vai ser remetido ao Código de 73. Né? Parece, às vezes, que o Código de 2015 ele deixou subentendido que, se tiver dúvidas do procedimento a ser adotado, é só olhar para o Código anterior e a gente faz isso. Então, o Código anterior ele traz algumas possibilidades, né? Ele explica um pouco para que serviria uma alienação. Qual que é a forma de uma alienação judicial? A forma tradicional é o leilão, né, a asta pública, mas não significa que precisa ser desta forma. A gente vai tratar dela porque é a mais corriqueira. Então, para fazer um leilão, para que exista, para que haja alienação judicial, eu vou me utilizar do procedimento do processo executivo. Quais são os requisitos, né, então, para que eu possa me utilizar de uma alienação judicial e que eu use o leilão ou alguma outra forma para conseguir realizar a venda daquele bem que é objeto desta alienação? Não vou falar que é objeto de litígio porque nem sempre é, né? Talvez não exista litígio sobre o objeto em questão, mas talvez haja divergência sobre a forma como ele deve ser vendido. Então, primeiro, não terá um dos requisitos, não pode ter acordo sobre o modo de venda. Se houver acordo, eu não preciso me utilizar desse procedimento. Segundo requisito, precisa ter avaliação do bem, porque para que eu possa realizar uma venda judicial, para que eu possa utilizar o leilão, uma asta pública, é importante que a avaliação seja realizada previamente. Se já houve avaliação no processo, não há problema, não preciso fazer uma nova, mas eu preciso saber o valor de venda para que não haja impugnação posterior, né? Para que qualquer situação relativa ao valor daquele bem já seja realizado antes de eu efetivar a venda. E é importante que se dê publicidade ao ato. Então, é imprescindível, de acordo com o artigo 887, parágrafo 3º, que o ato de alienação seja publicizado para que as pessoas tomem conhecimento sobre a venda a ser realizada e também que seja divulgado para que haja interessados em eventual compra daquele bem. Em relação a este procedimento, há apenas um artigo previsto no CPC, é só 830, então não tem muito segredo em relação a ele, mas obviamente que a gente precisa observar o procedimento do leilão previsto lá no processo executivo, ok? Qualquer dúvida, deixa o seu recadinho.